vídeo bacana aqui do ESPN, cara. Eles falando aqui sobre o Flamengo e o Palmeiras, que estão em outro patamar financeiro e esportivo também. Estão sobrando no campeonatos estaduais, o Flamengo na final, o Palmeiras muito provavelmente também vai estar na final. E eles debatem exatamente isso. É melhor ser SAF ou continuar sendo associação? No caso de Flamengo e Palmeiras, não compensa ser SAF, porque a SAF ela quer retorno financeiro. Confira aí. 4 finais seguidas e pode chegar na quinta se passar pelo Novo Horizontino, professor Celso. E com sobras, né, Abel? E com sobras, porque o Palmeiras pode chegar a um tricampeonato paulista. Eu sei que o paulista não tem o mesmo peso de outros tempos, mas muito time bom do Palmeiras nunca foi tri. As academias não foram tri em São Paulo. A última vez foi há 90 anos o único tri, que era a Palestra Itália ainda, né? Justamente em 34. E agora chega com bastante sobra. Que mostra a superioridade do Palmeiras em relação aos outros times no estado de São Paulo. E mesmo no Rio, o Flamengo perde esses títulos para o Fluminense, mas sempre chegando muito forte, como candidato a título. Então a hegemonia nos estados não se discute, né? Os dois, mesmo em termos de campeonato brasileiro, a gente sempre procura outros times para colocar na mesma prateleira de Palmeiras e Flamengo. Nas suas respectivas casas, eles sobram, né? Os rivais se desfazendo no caminho, não chegou o Vasco no Rio, em São Paulo não chegam Corinthians e São Paulo. Os dois invictos na temporada. Invicto. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. É bom lembrar, hein? O Flamengo ainda com o detalhe de que não toma gol, né? Tomou um gol com o time reserva. Então, um momento de muito equilíbrio. E o Palmeiras, quando toma, faz 4, faz 5, faz... O curioso é que não tem uma fórmula para isso. Porque o Palmeiras e Flamengo chegaram a esse estágio com caminhos diferentes. O Flamengo é um modelo de futebol bem diferente do Palmeiras. Muitas trocas de técnico, pouca paciência para o trabalho, mas sempre com um elenco estrelado, um elenco com muitos destaques individuais, e isso conta muito até para amortecer essa falta de um projeto de futebol de longo prazo. No caso do Palmeiras, uma situação diferente e até rara no futebol brasileiro, permanência de treinador, e um treinador vitorioso como o Abel Ferreira, uma ideia muito clara de futebol, que é de contratações com critério, com jogadores que dão retorno esportivo. Aposta na base, que é muito forte. Aposta na base, e também o Palmeiras não se limita só ao curto prazo, então vários jogadores demoraram a estourar no Palmeiras, mas o clube acreditou, e esse ano está observando esse processo acontecer de novo com o Flaco Lopes. Então são ideias de futebol opostas, mas o que une as duas é o potencial e o poderio financeiro dos dois times. São times que conseguem bancar essas duas propostas que exigem custos. O Flamengo com investimento em elenco, sempre, e no caso do Palmeiras, a manutenção. Para manter o mesmo elenco, Zé Rafael, Veiga, Dudu, Rony, todos esses caras, Gomes, o Palmeiras também precisa gastar muito com renovações, precisa ser criterioso em reforços, os investimentos na base são muito altos. Então, por tudo isso, o cenário financeiro ajuda as duas equipes. Agora, quando clubes desse tamanho, como Palmeiras e Flamengo, atingem o círculo virtuoso, é muito difícil de superar depois. Porque agora... esses clubes, eles vão aumentando o faturamento ano após ano. As receitas, e a tendência é isso aumentar cada vez mais, porque estão sempre disputando o título, estão sempre avançando de fase em competição, estão sempre ganham... Programa de sócio-torcedor cada vez bombando mais, estádios sempre lotados. O Flamengo teve uma das suas piores temporadas recentes no ano passado, mas o faturamento se manteve na casa de 1 bilhão, porque avançou em competições, chegou em finais. Então, por tudo isso, é o estágio por competência que Palmeiras e Flamengo... É claro que tem privilégios financeiros. E os dois também vendem bem jogadores. O Flamengo vende bem jogadores da base, o Palmeiras também. O Palmeiras ganhou dinheiro, por exemplo, com o Arthur. E lembrando que são dois modelos associativos, né? Ou seja, a vida fora da SAF, desde que se tenha vergonha na cara. Organização. Então tiveram... A coisa não é simples assim, SAF sim, modelo associativo não. Um bom modelo associativo, bem gerido, o Flamengo parou para pensar na vida em um momento,
lá Demorou, mas chegou a hora, né? Demorou, parou, foi criticado. Tinha rubro-negro que me cobrava no metrô. Ah, professor, eu quero título, não sei o quê. Teve um momento que o Flamengo só tinha aquela Copa do Brasil lá contra o Atlético Paranaense e todo mundo cobrando. O Bandeira sai sem ser campeão. O Palmeiras teve a felicidade de, num primeiro momento, Paulo Nobre lá emprestar dinheiro a juro baixo, depois vem a questão da Crefisa, mas não é só isso. Como é que o Palmeiras geriu a questão do seu estádio, por exemplo? De uma maneira muito mais racional. Há críticas, mas não se fala que o Palmeiras tem uma dívida que outros têm. Então, sabe, o modelo associativo, quando bem gerido, quando bem encaminhado, também pode ser uma solução. Não, ele é a melhor das soluções. Eu acho que é a melhor de todas. Mas precisa ser bem trabalhado, porque também não pode ficar ao sabor do vento, né? Trocou a diretoria, aí muda tudo, cada um faz de um jeito. Mas é óbvio que o clube, quando ele consegue gerir a si próprio com competência, com seriedade, ele não está sujeito aos interesses comerciais de quem está de fora. A gente falava agora há pouco das contratações do Vasco, que são contratações, na sua maioria, que devem interessar economicamente a 777. O Flamengo não. O Flamengo contrata jogadores para que eles deem retorno técnico em campo. Algumas contratações que são feitas não são assim. Por exemplo, a última agora. Vou trazer aqui o Ortiz, o Léo Ortiz, pensando em revendê-lo. Não. Ou o De La Cruz. O De La Cruz. Vai trazer para ele jogar no Flamengo. Para ele ganhar títulos com o Flamengo. Qual é o melhor disponível na posição no meio de campo que eu estou precisando, no América do Sul? O De La Cruz. O Flamengo não contrata o De La Cruz pensando em revendê-lo. Nem o Léo Ortiz. Nem outros jogadores que vieram. Nem mesmo o Luiz Araújo, que é mais jovem. Ele contrata para que tenha retorno dentro de campo, que eles joguem e entreguem títulos ao Flamengo. Essa é a grande diferença. Por isso, o modelo associativo, quando você tem capacidade de se organizar para ter dinheiro, para o clube estar sadio financeiramente, poder fazer investimentos, é melhor, porque o retorno desse dinheiro, do lucro, fica dentro do clube. No caso da SAF, não. O retorno vai para a empresa que pagou o dinheiro para pagar dívida. Na verdade, as SAFs chegam para salvar os clubes das suas dívidas. Porque Vasco, Botafogo, Cruzeiro não tinham mais como sobreviver enquanto instituição. E eles tinham que recorrer a alguém que pagasse a dívida. Não é o caso do Flamengo, hoje não é o caso do Palmeiras, pode não ser o caso de outros clubes. Então é claro que o modelo associativo gerido conscientemente e com capacidade, com competência, ele é melhor para o clube do que a SAF nessa altura. Porque é o clube por ele mesmo, não é um terceiro interessado em botar dinheiro e tirar dinheiro. Melhor que a SAF, dependendo... SAF é investimento. Todo mundo que faz investimento faz para ter retorno. Se não tiver retorno, é prejuízo. Eles acabam abandonando. É melhor que SAF, dependendo do clube, dependendo da gestão. E dependendo da SAF também. Dependendo da gestão. Se for uma gestão... Um monte de modelo associativo aí que é uma porcaria. Competente, consciente. Então, peraí. Se for uma gestão competente e consciente, é melhor que você seja gerido de forma associativa. Sim. Agora, o problema é que são exceções, não tem responsabilidade. A maioria no Brasil. Deixa dívida em cima de dívida. O clube em situação falimentar, aí não vale a pena. Não vale a pena. A maioria no Brasil. Mas a gente tem hoje 2 exemplos no Brasil de clubes que passaram por problemas sérios. O Flamengo passou anos e anos com problemas sérios de gestão, mas conseguiu corrigir a sua rota. Palmeiras também. Palmeiras exceções. De formas diferentes, mas os dois corrigiram suas rotas e hoje são exemplos de boas administrações do futebol brasileiro. E isso se mostra através dos resultados recentes. Não é todo mundo que tem eu não vou tirar mérito, não, nem falar mal, ao contrário, falando bem, mas não é todo mundo que tem um torcedor, presidente, milionário que vai lá e empresta o dinheiro bonzinho com juros baixos. Mas depois teve não é todo mundo que vai ter isso. Tem clube que tem torcedor milionário que empresta o dinheiro e depois toma o clube para si. Como no Atlético Mineiro. Pois é. Tomou o clube para si. Fez a SAF e eles são os donos da própria SAF. Passaram a ser donos do clube porque foram emprestando dinheiro. E teve sequência. É doação. Depois do Paulo Nobre veio gente que se até opõe ao Paulo Nobre, que é a Leila. É um outro modelo. Mas a coisa continua andando. Não foi terra arrasada. Quer dizer, tem uma continuidade de gestão. Ciclo vicioso do bem, né? Agora, a maioria dos clubes brasileiros é o contrário. Se locupleta do fato de não ter que... Da satisfação, de dívida. Bom, agora vai estourar esse troço aí.
É preciso uma conscientização. Futebol hoje é um negócio? É. Prazer. Sociedade Esportiva Palmeiras, meu negócio é futebol. Prazer. Clube de Regatas Flamengo, meu negócio é futebol. É também um tipo de investimento, porque você não ganha dinheiro só revendendo o jogador. Você traz o jogador, você ganha em marketing, camisa, promoção, título, torcida. Isso que eu falei, que o Cuéllar transmissão. Poderia ser uma boa pro Vasco também. Depende de como você pensa o futebol, como você pensa o negócio. Então. O jogador... Porque você não ganha dinheiro só revendendo o jogador. Você ganha dinheiro também com esse jogador te ajudando esportivamente. Concorda? Os jogadores que o Vasco contratou, porque a gente está falando de Flamengo aqui, mas só para voltar, ano passado, experientes e que vieram para ajudar o time dentro de campo, como o caso do Medel, do próprio Payet, não foram jogadores comprados pela 777. Foram situações de mercado do então diretor executivo, né, o Paulo Brax, de jogadores que não custaram ao clube. Não houve investimento, apenas aumentou a folha salarial, mas não pagou nada para ter o Medel, não pagou nada para ter o Payet, jogadores que estavam sem contrato, que estavam livres no mercado. Um mérito também, né? Que vieram para qualificar o time. Qualificar dessa forma. Qualificar, aumentando folha salarial, mas sem investimento para comprar. E isso direto aqui, sem ter que passar por autorização de compra e tal. Essa é uma diferença. Se for depender de dinheiro para investir, para comprar, as empresas vão procurar jogadores que possam ser revendidos ali na frente e gerar dinheiro. Quem está sobrando mais em seu campeonato estadual? Essa pergunta é difícil, porque eu mesmo, pensando aqui na resposta, Palmeiras ou Flamengo? Palmeiras. Os dois estão sobrando. Mas o Flamengo está sobrando agora porque tem adversários forte. Tem adversários mais fortes, né? O Palmeiras não tem um Fluminense em São Paulo. Não tem alguém que faça frente. O Campeonato Paulista também tem, para mim, um nível mais difícil, mais complicado que o Campeonato Carioca, à exceção do Nova Iguaçu. Poucos times pequenos do interior do Rio conseguem esse grau de competitividade, como o Red Bull Bragantino, como o Novo Horizontino, até outros times Corinthians que eliminado, Mirassol, São Bernardo. Então, por essa dificuldade a mais, eu vejo que o Palmeiras é mais consistente. Até em termos de projeto, eu vejo que o Palmeiras tem um projeto de futebol mais eficiente que o do Flamengo. O Flamengo tem, pensando nos seus cenários locais, o Flamengo é a marca dominante, é o clube de maior torcida não só do Rio, mas do país, e essa massa ajuda muito, né, a turbinar esse faturamento do Flamengo. O Flamengo, de certa forma, poderia ter uma vantagem ainda maior em relação aos seus concorrentes, e nos 2 últimos anos no Rio de Janeiro foi desbancado pelo Fluminense, com muito menos investimento. Já no caso do Palmeiras, embora não seja a marca dominante, nem mesmo no cenário local, Corinthians é o clube de maior torcida em São Paulo, o São Paulo também rivaliza bastante, tem mais concorrência interna, não só no interior, mas entre os grandes, pelos momentos de cada um, e ainda assim, com menos gasto comparado ao Flamengo, consegue ser competitivo em todos esses anos, fazendo um projeto sustentável de futebol. Então, até a diferença hoje do Palmeiras em relação ao Flamengo é a profissionalização da gestão esportiva. Exato. Isso aí conta muito a favor desde a base do até o time principal. E por isso é mais eficiente. Gastando menos, ele consegue manter um nível de competição muito semelhante, porque a gestão esportiva do Flamengo ainda é delegada a amador. No caso, o Marcos Braz, que é o vice de futebol. E que não sai dali por questões políticas. Mas o Flamengo merecia, o Flamengo que é gerido profissionalmente no aspecto administrativo, econômico, financeiro, de marketing, ele não tem esse mesmo tipo de gestão na área esportiva. E por isso ele sofreu derrotas que não deveria ter sofrido. Por exemplo, no ano passado inteiro sem ganhar nenhum título. E o elenco do... caminha melhor. O elenco do Flamengo continua melhor que o do Palmeiras, por causa dos investimentos. É um elenco mais caro pelo que cada um investiu. Mas agora, pelo fato de ter uma comissão técnica com um trabalho de longo prazo, por ter essa eficiência e essa profissionalização do futebol, o Palmeiras consegue estar num patamar de igualdade, mesmo gastando menos que o Flamengo. Então, por isso, eu vejo esse projeto de futebol mais eficiente. Os dois podem dar resultados, mas se tivesse de optar por um, eu optaria pelo projeto esportivo do Palmeiras. O Flamengo está em outro patamar, hein? O Flamengo hoje contrata jogadores sem necessidade de revenda, e como a gente está bem financeiramente, até quando vai revender, a gente consegue revender bem, né? No caso do Thiago Maia, a gente consegue vender e ainda segurar uma porcentagem. Hoje o Flamengo não precisa mais de comprar jogador pensando em revenda futura para ganhar dinheiro. Não, hoje a gente precisa de retorno técnico.
E é o que está acontecendo. As últimas contratações do Flamengo são jogadores novos, né? A gente parou daquele negócio de repatriar jogador antigo, pagando alto salário para ter um boom nas receitas. Não precisa mais disso. Hoje a gente contrata jogadores novos, exemplo é o Luiz Araújo, tem o retorno técnico e no futuro revende. Exemplo, a gente comprou o Thiago Maia, usou, teve o retorno técnico e depois revendeu, beleza? Se inscreva no canal e deixe seu joinha. Até mais.